que a gente discutiu a evolução. Então, os últimos 2 cortes foi a discussão do caso dele, inicial, e o outro foi a evolução. E no final desse último eu passei uma situação clínica para vocês. Aí eu já tenho aqui as respostas de algumas formulações diagnósticas. Só para recapitular, foi um homem de 50 anos de idade, admitido na emergência com dor abdominal, irradiação para o dorso e edema de membro inferior direito. O quadro de dor abdominal tinha iniciado há mais ou menos 6 meses daquela admissão, associado com uma perda de peso de cerca de 5 quilos no mesmo período, e a evolução a posteriori com edema assimétrico no membro inferior direito. Né? Ele já tinha feito um Doppler, já confirmava um TVP proximal ilíaco-femoral e apresentava um aneurisma de aorta abdominal de 7 centímetros. O pessoal da vascular, que foi para o serviço ao qual ele tinha ido, tinha colocado um filtro de veia cava, porque não ia anticoagular um paciente com aneurisma de aorta abdominal. O pessoal optou por botar um filtro, pelo risco grande do aneurisma romper, e programou-se correção do aneurisma. Só que durante a internação na enfermaria da vascular, o paciente evoluiu com um déficit focal, uma hemiparesia, desvio de rima, desvio da língua, e foi contactado o pessoal da neuro, que sugeriu o diagnóstico de AVC isquêmico, iniciou uma terapia. E nessa circunstância, o pessoal da vascular, que estava programando uma cirurgia endovascular para a correção do aneurisma, pediu acompanhamento conjunto da equipe de clínica médica, talvez para fazer um processo investigativo, ver o que estava acontecendo com esse paciente. E aí a gente tem uma formulação, algumas formulações diagnósticas aqui, que eu recebi, tá? Vou ler. Segundo a história clínica, síndrome de May-Tanner configura a principal hipótese para o paciente. Síndrome de May-Tanner, classicamente, síndrome de May-Tanner, ela é a oclusão da veia ilíaca esquerda, comum esquerda, pela artéria ilíaca direita. Né? Só para lembrar, o clássico é esse, é a artéria ilíaca direita comprimindo a veia ilíaca esquerda. É uma formação arterial, vascular mais comum no sexo feminino e classicamente do membro inferior esquerdo. A priori aqui estava estranho, sexo, membro inferior direito, só que a síndrome de May-Tanner depois ela englobou várias causas trombóticas compressivas da veia. Então, originalmente a causa compressiva era a artéria ilíaca direita, comprimindo a veia ilíaca esquerda, e é sempre compressivo. Depois o pessoal com a síndrome de May-Tanner, tem uns artigos assim discutindo, será que a síndrome de May-Tanner, vamos considerar que sejam as tromboses de causa compressiva e ponto. Aí fica aquela coisa meio questionável se tem que ser sempre uma formação ou se poderia ser uma causa compressiva outra, seja vascular ou de etiologia não vascular, mas enfim, essa é a síndrome de May-Tanner, tá? Originalmente conhecida. Então, o pensamento é que poderia ser uma síndrome de May-Tanner, que classicamente é sempre tromboses proximais, assim, porque a oclusão é normalmente na altura da ilíaca, tá? O aneurisma de aorta de 7 centímetros pode estar comprimindo a veia ilíaca direita, o que explica o edema de membro inferior e a dor abdominal, ou seja, o aneurisma está exercendo um fator compressivo. E a gente pode, se a gente considerar essa síndrome de May-Tanner como outras condições compressivas, sem dúvida nenhuma, pode ser discutível. Apesar de que uma coisa é o aneurisma de aorta abdominal. Anatomicamente, a aorta abdominal é uma coisa. Quando você vai desmembrando, né, ilíaca comum, femoral, etc., já está mais embaixo. Eu não sei, aqui a gente não sabe que altura de aneurisma de aorta abdominal foi. Infrarrenal, acima da artéria renal, não sei detalhes, mas enfim. O AVC isquêmico pode ser de origem tromboembólica do membro inferior direito, caso o paciente seja portador de forame oval patente, presente em até 17 a 35% da população geral, ou seja, a hipótese é que o AVC isquêmico pode ser emboligênico de uma trombose venosa, mas como veia não vai para a circulação arterial, salvo se tiver ou fístula ou forame oval patente. Né? O que é que eu acho dessa circunstância aqui? Muito esdrúxula. Você consegue explicar, racionalmente você consegue encontrar uma ordem aqui, mas qual é o macete que eu dou para vocês? O cérebro da gente busca ordem em qualquer circunstância. A gente não consegue lidar muito bem com a convivência de dúvida. A gente não fica muito bem com o ambiente de dúvida. Então, a razão, o raciocínio, que é o que a gente está fazendo aqui, raciocínio clínico, o raciocínio ele está sempre buscando ordem. Ponto. Não tem como fugir disso, tá? Até quando você pensa, não estou buscando ordem, estou buscando caos. Mentira, você está pensando que o caos é uma ordem para você ficar confortável. Então, nosso cérebro está sempre buscando essa ordem no meio de variáveis, no meio dessas coisas. Então, qual é o risco do nosso raciocínio clínico? A gente encontrar sempre uma boa justificativa, uma plausibilidade racional pro negócio. Por isso que o racionalismo extremado só dá merda. Gera mais caos às vezes do que você ficar parado. Certo? Né? Assim, a era da razão, historicamente, gerou várias merdas. A Revolução Francesa, né? Os extremismos do século XX, tudo ali é fruto de um extremo racionalismo. Os caras eram extremamente racionais, onde os caras racionalizavam e justificavam várias coisas por métodos racionais e a gente viu no que deu. Então, só tomar cuidado porque a gente encontra justificativa e se você for olhar isso aqui, é plausível? É plausível. É possível? Ah, mas o nome síndrome de May-Tanner não significa... Rapaz, esquece assim, o nome. É plausível que um aneurisma de aorta possa fazer compressão e está fazendo trombose, que esse mesmo cara tenha forame de oval patente e tenha feito... Claro que sim. Plausibilidade, possibilidade mas cuidado que a gente tem que usar o nosso raciocínio numa escala de veracidade, numa escala de possibilidades, a gente vai sempre entre o verossímil, provável, o possível, o impossível. A gente vai sempre estar nessa escala, margeando. Não seria muito preciosismo isso tudo aqui? Embolia paradoxal, fazendo AVC, o aneurisma comprimindo. Veja que para você explicar cada passo desse para você explicar, você tem que forçar.
certo? Então, sempre que vocês estiverem diante de uma circunstância clínica onde vocês têm que forçar demais um raciocínio, não é que esteja errado, mas presuma que é até aquela navalha de Ockham, que você tenta explicar pela forma mais rápida, a forma mais simples que você explicou deve ser a certa. Não é que é, não. Mas que pode ser, tende a ser isso aí mesmo. Não fosforilar demais. Fosforile, mas demais não. Então eu acho que aqui, eu achei muito boa essa formulação, porque ela traz a oportunidade de a gente entender como a gente pode sair procurando com a razão explicar várias coisas. Várias coisas você consegue explicar, e aí você no final das contas diz assim, é aquela velha história, né? A lógica interna do raciocínio, ela tá até certa, mas ela, quando você encaixa com a realidade, você fala, não bate, tá viajando na maionese, certo? Enfim, vamos ver outra formulação diagnóstica. Apesar da ocorrência, essa tá maiorzinha, tá mais robusta, tá? Apesar da ocorrência de aneurismas de aorta abdominal frequentemente serem primários e atribuídos ao acaso, mais ou menos. Eu diria que ela não é frequentemente primária atribuída ao acaso. Ela é principalmente decorrente de doenças cardiovasculares, de hipertensão, tabagismo, dislipidemia, aterosclerose, né? E aquelas causas idiopáticas é o que a gente chama de aortite idiopática. É uma porcentagem que é razoável, cada vez melhor descrita, mais comum no idoso. E alguns autores acham que isso é um quadro vasculítico idiopático e tal, que a gente chama de aortite idiopática, tá? Então a maioria não é que é do acaso não, tem fatores explicados, tá? É risco cardiovascular. Apesar disso, enfim, o aneurisma poder ter outras explicações, a presença simultânea de sintomas constitucionais, perda de peso e tal, e episódios isquêmicos trombóticos trazem à tona a possibilidade de uma doença sistêmica subjacente. Perfeito. Eu só tomaria cuidado de usar esse sintoma constitucional para me fiar, porque a perda de peso pode ser por dor. Então, o aneurisma dói, a perda de peso pode não ser um sintoma constitucional, pode ser o sintoma da dor. Por exemplo, se eu tenho sei lá, uma doença sorosa péptica, não estou conseguindo comer, estou perdendo peso, é um sintoma constitucional? Não, é perda de peso porque eu não estou conseguindo comer. Tá? Se eu tenho câncer de estômago, estou perdendo peso, isso é síndrome consumptiva paraneoplásica, ou isso é porque eu não estou comendo comer que eu estou perdendo peso? Não, é paraneoplásico. Né? Agora eu estou com câncer de pulmão e estou perdendo peso, sintoma constitucional. Perdendo peso, certo? Então, só para tomar cuidado, para não valorizar demais isso. Mas sim, episódios isquêmicos trombóticos trazem à tona a possibilidade de uma doença sistêmica subjacente, tornando o achado de aneurisma de aorta abdominal um pouco mais específico para a investigação diagnóstica. É razoável considerar para o paciente a possibilidade de uma condição protrombótica, haja vista que houve ocorrência simultânea de TVP e um AVC isquêmico. Perfeito. Se você tem um paciente, é a ordem dos fatores altera o produto, aquela frase clássica de CG. De onde é que ele tira isso? Se a ordem dos fatores altera o produto, então é fundamental que eu ponha em ordem as coisas. Por isso que a cronologia é fundamental. A ordem dos fatores altera o produto. Então, se eu disser que 3 mais 2 é 5 e 2 mais 3 é 5, prova cabal de que na vida não é igual a matemática, porque a ordem dos fatores altera o produto. Por exemplo, se eu tenho um AVC e evoluo com TVP, é esperado. Eu tinha um AVC, fico acamado, meu PF é CVP. Um TVP por estase. Não tem nenhuma esdrúxula aqui. Trombofílico? Não, se eu tiver um AVC e estou acamado e faço TVP, é porque eu estou com estase. Isso é comum em UTI, complicações dia a dia de neuro clássica. Você não tem que pensar em nada diferente do óbvio. Mas se eu tenho uma TVP e evoluo com AVC, automaticamente o raciocínio muda. Veja como a ordem dos fatores altera o produto. AVC evoluiu com TVP, dá vida. TVP evoluiu com AVC, trombofilia. Embolia paradoxal. Você automaticamente tem que pensar diferente. E só depois botar na conta da casa. Ah, deu uma azada, pô, é porque ele tem uma TVP mesmo aí, porque tem, e teve AVC porque teve, beleza. Tá? Mas fora isso, não. Certo? Então esse é um exemplo clássico de ordem dos fatores altera o produto. Tá? Então, nesse raciocínio daqui, é claro que a gente tem que pensar em trombofilia. O cara teve TVP e depois teve um AVC. Beleza? Será que é uma trombofilia que esse cara tem? Perfeito. Será que é uma síndrome de hiperviscosidade? Perfeito, faz parte das suas hipóteses. Portanto, valorizar os achados do aneurisma, estado trombofílico e sintomas constitucionais, que seria a única coisa que eu não valorizaria tanto, considero pertinente suspeitar de condições imunoinflamatórias. Sim, porque você tem um aneurisma e você tem um trombo. Então, quais são as causas de aneurisma de aorta abdominal? Isso você chega em casa e lê. Causas de aneurisma de aorta abdominal. Aí você vai ter lá causas atraumatosas, ateroscleróticas, risco cardiovascular, hipertenso, dislipidêmico. É o cara, é o paciente em questão, ele tem isso, tabagismo, etc. Esse é o principal fator de risco. 2. Causas imunomediadas, vasculites. Quais as vasculites que mais fazem isso? Vasculites de grandes vasos. Então, arterite de células gigantes, né? Também conhecida como arterite temporal. Tá? É clássica, que mais faz? Takayasuo. Certo? Também é um vasculite de grandes vasos. É comum em homem? Não. É comum nessa faixa etária? Não. É a dama que como doença sem pulso. Então você espera que venha aneurisma com o pulso preservado nos membros superiores, porque ela faz estenose subclávia? Também não. Mas seria uma das causas. Você vai botar os nexos causais. Você vai brincar e fazer uma coluna. Causas de aneurisma de aorta abdominal. Causas óbvias, causas inflamatórias. Doença relacionada ao GG4 é uma causa, tá? Faz periaortite, tal, cada vez mais descrito. Então você vai computando isso. Desceu, infecciosas. Aneurismos micóticos. Clássico, salmonela. Endarterite por salmonela. Né? Então outros bichos, estafilococo, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então você vai descendo, outras causas. Medicamento.
Muita gente esquece, mas se eu não me engano tem estudo, pode olhar depois. Cabergolina, usada na neuro, associada com alguns casos de aneurisma, e alguns autores já descreveram beta-block com periortite. Tá? Aí fica a coisa bem especulada.